conversar com o Lucas Saqueto, que é economista-chefe da AGO Associados, e para falar sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, porque o assunto está cada vez mais quente para andar definitivamente no Congresso Nacional. Oi, Lucas, como vai? Bom dia para você. Bom dia, Ronald. É um prazer falar aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Ô, Lucas, quantos anos você tem? Eu tenho 34, Ronald. 34. Então a gente está falando de um negócio que você ainda era uma criança de colo não, um pouquinho menos do que de colo, quando a tabela do imposto de renda sofreu um congelamento e não andou mais. E as pessoas passaram a perder dinheiro sistematicamente porque ficou a tabela congelada, aquela tabela congelada do imposto de renda. E o tempo foi passando, passando, passando. E cada vez mais o trabalhador que ganhava menos passou a ter que pagar imposto de renda porque essa tabela não tinha nenhum tipo de correção. Como é que na tua vida, eu estou falando de um negócio que aconteceu quando você era criança pequenina e depois se tornou um profissional e está aqui conosco para falar desse assunto, acompanhou a involução desse tema e só agora você já formado e já podendo opinar sobre o assunto de maneira absolutamente competente, por isso está aqui, vê esse momento que a gente está vivendo? Olha, Ronald, eu acho que você descreveu muito bem. A gente vê a tabela do imposto foi congelada, mais gente começou a pagar imposto, porque a inflação vai colocando mais gente, né, que vai tendo um aumento ali pequeno de salário entrando e tendo que contribuir no imposto de renda. Do outro lado, tudo o resto aumenta, né? A gente vê aí que a correção na conta de água, na conta de luz, nos impostos e tal, os outros vão sendo corrigidos. Então, a gente causou uma distorção e um absurdo no Brasil, onde as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, que é uma renda bastante baixa, acabam tendo que pagar imposto de renda. E a faixa mais alta de imposto de renda, ela vai pegar aí pessoas que chegam a uma renda de mais ou menos R$ 5.000, né? 27,5%. Eu acho que dos absurdos que a gente vê no Brasil, esse é um dos maiores, né? Essa falta de reajuste nas alíquotas do imposto de renda aí, pegar essas pessoas de renda mais baixa e obrigar elas a pagar o imposto de renda desse jeito é um absurdo. Acho que você falou muito bem. Eu, talvez durante toda a minha juventude até agora, assim, é, não ter nenhum tipo de reajuste no imposto de renda é uma coisa bem absurda, mas acho que ilustra bem essa desigualdade tributária que a gente vê no Brasil, né? Então, eu vejo isso como um absurdo. Eu acho que essa discussão da isenção de até 5, para quem ganha, né, para quem tem uma renda mensal de até R$ 5.000, ela é um bom caminho. Eu acho que a gente, infelizmente, ainda não está falando de uma redução de imposto, porque do outro lado vai ter uma compensação, né? Vai ter um aumento para outras faixas de renda. Mas eu acho que é um bom caminho. A gente vai aí, sabe que foi uma promessa de campanha do atual governo, sabe que o ano que vem é o ano eleitoral, então o governo vai se empenhar em entregar isso, mas esse eu acho que é o lado bom, né? A gente está vendo aí pela primeira vez em muitos anos um avanço que vai beneficiar pelo menos 10 milhões de contribuintes, que se a proposta for aprovada, né, se o PL 1087 for aprovado ano que vem, vai sair, vai ficar isento de pagar imposto de renda, Ronald. Ô Saqueto, bom dia, tudo bem? Como vai? Bom dia, Zaidan, tudo O bem? Ronald, bom dia, tudo bem? O Ronald fez muito bem aí, como sempre, em tomar o início da história, né? Lá em 96, quando o Fernando Henrique, argumentando que com a medida combatia-se a cultura de indexação, acabou congelando a tabela e hoje auditores da Receita falam abertamente que o acumulado do que foi roubado dos trabalhadores pelo Estado com a correção da tabela provoca uma defasagem aí. A última vez que eu vi estava próximo de 150%, um negócio imenso, né? E provoca distorções. O sujeito que deveria pagar 10 está pagando 27,5, o outro que deveria estar isento está pagando imposto, como você mencionou. Então, é um roubo, esse dinheiro não será devolvido, o que se perdeu, perdeu, né? Lamentavelmente, os trabalhadores foram roubados. Agora, neste momento, é claro que há o impacto fiscal. Então, esse aumento da faixa de isenção tem um impacto
na receita do Estado. E, como você falou, há medidas compensatórias. O problema é que há no Congresso movimentos muito fortes, alguns até para dobrar, né, a faixa de isenção até 10 mil. Não imagino que isso tenha chance de passar, mas o que pode passar, aí há o risco, é que as medidas compensatórias não passem e passe apenas o aumento da faixa de isenção. Nesse caso, qual seria o impacto para a arrecadação do Estado? E se tudo for aprovado como o governo quer, ou seja, com as medidas compensatórias, mesmo assim, haverá um impacto relevante na arrecadação, meu caro Saqueiro? Olha, Zaidan, muito bem apontado. Inclusive, ontem à noite, né, às 18 horas, o governo apresentou o PLOA, né, o projeto de lei orçamentária de 2026. E quando a gente fala aí no impacto fiscal dessa isenção de imposto de renda, que o próprio governo estima numa perda de arrecadação de 25 bilhões para o ano que vem. É um valor considerável. Por outro lado, o governo espera arrecadar, cobrando aquela alíquota mínima de 10%, né, para quem tem rendas superiores a 50 mil reais por mês, o governo espera arrecadar cerca de 34 bilhões. Então tem aí até dá para a gente chamar de uma gordurinha que o governo pretende para, inclusive, compensar uma perda arrecadatória dos estados. Então, essa é a estratégia, né? Esse é o plano. Aí, como você bem assinalou, Laidan, acho que faltou combinar com os russos, né? Porque o Congresso, de fato, está disposto a votar e a aprovar e até aumentar a isenção de quem essa isenção, né, para mais de 5 mil reais. Tem ali uma discussão de para quem ganha até 7.300 reais também diminuir a alíquota. Por outro lado, aumentar o imposto para essas pessoas que têm uma renda de até 50 mil é uma discussão que eu vi essa semana e muita gente fala que a intenção do Congresso é não aprovar essa parte. Esse impacto fiscal, essa expectativa de arrecadação de 34 bi, é justamente o mesmo valor que o governo disse que vai ter de superávit no ano que vem. Então, o governo pretende, a diferença entre o que o governo gasta e o que o governo arrecada, na projeção de orçamento, é de exatamente 34 bi. Esse é um impacto bastante grande, né? Ano que vem é um ano eleitoral, historicamente gasta-se mais no ano eleitoral. Ano que vem eu imagino que não vai ser diferente. O governo tem uma meta fiscal, na minha visão, até bastante otimista, né, de ter um superávit, um resultado fiscal de 0,25% do PIB positivo, que é esses 34 bi, mas aí são esses os dilemas e os desafios de conciliar a economia e a política, né? Por um lado, tem essa necessidade política do governo de entregar o que foi uma promessa de campanha. Por outro lado, o cobertor fica cada vez mais curto, né? A gente vê que o governo tem uma dificuldade muito grande em achar lugares para cortar gastos. Então, todas as iniciativas que a gente vê vindas do Ministério da Fazenda são sempre uma expectativa de aumento de receita, como é nessa discussão da isenção do imposto de renda. Mais uma vez, isso acontece. E aí, Zaidan, eu acho que tem um grande problema também, que isso é tradicional também na hora que o governo vai fazer um projeto, ou na hora que elabora o orçamento, que o governo tende a superestimar as receitas, então ficar bastante otimista com aquilo que vai arrecadar no ano seguinte e subestimar os gastos, ou seja, ser um pouco menos conservador do que deveria, porque os gastos são mais difíceis, são mais fixos, né? E aí a gente acaba vendo esses impasses. Eu acho que nessa discussão da isenção do imposto de renda é um pouco isso, né? A gente está numa situação fiscal bastante delicada, o governo faz um esforço muito grande para tentar encontrar algum lugar para cortar gastos. A gente viu agora na metade do ano que o Ministério do Planejamento e da Fazenda até achou que não ia conseguir cumprir a meta fiscal, anunciou congelamento, bloqueio, contingenciamento, desculpa, e bloqueio no orçamento para esse esforço, depois até aliviou um pouco esse congelamento, mas a situação é difícil, Zaidan. Eu acho que a gente fala muito do governo, mas o Congresso também tem uma parcela de culpa nessa questão da situação fiscal. Eu acho que é muito irresponsável da parte do Congresso também cogitar, não aprovar uma compensação, aprovar só a parte de abrir mão das receitas, né, sem ter ali de onde vai tirar o dinheiro para compensar ou para tapar esse buraco. Então, eu acho que o cenário, é o pior cenário, né? Porque isso traz consequências. A insegurança fiscal fez os juros, por exemplo, chegarem a 15% ao ano, né? Se a gente
piora a nossa situação, o resultado disso é mais juros mais altos e uma economia que vai piorar, com certeza. Eu acho que espero que prevaleça o bom senso lá em Brasília nessa discussão, Zaidan. Aqui, ontem eu estava até dando uma olhada, estava observando ali, como leigo, claro, né, mas observando o que estava nessa proposta orçamentária e também comentários, né, a respeito. Como você frisou, essas propostas orçamentárias, invariavelmente, são peças de ficção, né? Muitas vezes com uma projeção superestimada de receita. Na maioria das vezes é uma projeção superestimada de receita e muitas vezes subestima-se os gastos, ainda mais em ano eleitoral, como você frisou, Saqueto, é ano de eleição e uma eleição muitíssimo importante e quase geral, né? Só faltam os municípios. E aí, mas eu estava observando o seguinte, as pessoas dizendo sobre o custo da Previdência, os gastos que ocorrerão com programas sociais, com Bolsa Família, com o BPC, e nenhuma palavra sobre a dívida pública. Como se não existisse. O país só fala em déficit primário e não fala em déficit nominal. O teto de gastos esmaga tudo, mas não esmaga, não toca, não limita o custo da dívida. Nós estamos falando de R$ 1 trilhão só com pagamento de juros este ano. E a dívida crescendo. O troço está lá na casa de 8 trilhões de reais. E você paga juros e a dívida só cresce. Ela não é amortizada, ela não diminui. E ela contém todo o resto, porque você passa a ter um país trabalhando, o Estado tendo todos os seus recursos quase inteiramente deslocados para o pagamento do juro da dívida. Uma dívida que não é auditada, uma dívida com raízes e desenvolvimento suspeitos. O Brasil se nega a enfrentar esse problema, que é central, meu caro Saqueto. Olha, eu acho que, muito bem assinalado, Zaidan, eu acho que o problema da dívida pública é um problema grave, e eu dizia aqui que a gente tem uma meta de resultado primário para 2026 de 0,25% do PIB, para a gente conseguir estabilizar a dívida pública, ela deixar de crescer na proporção que ela cresce, o governo tinha que fazer um esforço fiscal maior, pelo menos 1,5% do PIB. A gente está discutindo um cenário aqui de estado fiscal que é bastante otimista, mas ainda assim traz bastante desafio. Eu acho que isso é um fato, né? A gente todo ano parte do orçamento, boa parte do orçamento é reservado para pagar os juros da dívida pública. E aí eu acho que tem alguns problemas que acentuam ainda mais o problema da dívida pública. Um deles é esses juros que está hoje em 15% e que enfim, foi crescendo graças um pouco a esse risco fiscal e enfim, essa persistência do governo federal em mostrar aí pouco compromisso em cumprir esse resultado fiscal. Eu acho que é um grande problema esse da dívida pública. De fato, a gente fala, e a Previdência também acaba tendo um impacto muito grande no orçamento, e eu acho que o maior, quem mais perde com isso é o próprio Brasil, né? A gente estava conversando ontem com alguns outros economistas e a gente está. Você olha os números que o governo apresentou para o orçamento e a parte reservada, por exemplo, para melhorar a infraestrutura é ínfima no orçamento, né? Tem setores de infraestrutura que o investimento vai ser menos de R$ 1 bilhão para um país do tamanho do Brasil. Eu dou exemplo, por exemplo, do setor ferroviário. O governo projeta um investimento de 417 milhões só de reais. Acho que isso é menos do que o custo para construir o que foi um estádio para a Copa do Mundo, por exemplo. Né? Então, de um lado, a gente tem, de fato, um gasto muito grande com a dívida pública, com a questão da Previdência, com outros gastos que eu acho que são bastante absurdos. Do outro, a gente, como consequência disso, né, deixa de gastar com aquilo que é fundamental, como, por exemplo, a infraestrutura. Eu acho que 2 ou 3 semanas atrás, uma coisa também bem interessante, que chama bastante atenção, os ministros do TST, se eu não me engano, aprovaram aí a construção de uma sala VIP no aeroporto de Brasília.
esse é só um exemplo de como, às vezes, o orçamento público vai para o ralo com gastos que, na minha visão, são É bastante do desnecessários, né? TST, né? Tribunal Superior do Trabalho, né? Isso, exatamente. Outros tribunais também já têm sala VIP no aeroporto de Guarulhos, com a justificativa de evitar pessoas indesejadas, né? E aí, enfim, esses são só alguns exemplos de como tem distorções no nosso orçamento público, né? A gente vê de um lado gastos indo pelo ralo e do outro setores que precisam tanto de investimento que acabam não tendo, né? Eu acho que eu falei da infraestrutura, mas saúde, educação acabam ficando mais comprometidos muito por conta disso, né? Porque a gente tem aí uma estrutura orçamentária bastante distorcida, né? Não é só. Eu acho que o Ronaldinho no começo colocou muito bem, né? Desse tempo que o contribuinte passou aí sendo, acho que a palavra é roubado mesmo pelo Estado, e, enfim. E esse dinheiro também não vai para os lugares onde deveria, né? O, não tem o investimento e etc. que deveria. Então, pô, é triste a gente falar do orçamento no Brasil, mesmo com essa boa notícia, né? Eu acho que a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais é muito bem-vinda. Eu acho que e o governo deveria ter um compromisso maior em ir atualizando essa tabela, as alíquotas, para fazer de fato com que a gente chegue em uma justiça tributária. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Lucas Saqueto, que é economista-chefe na GO Associados. Ô Lucas, quando você estava falando de ser TST e o Zaidan confirmou que é TST, não tem problema errar qual é o tribunal com investimento, com benesses ou com coisas faraônicas? Você pode errar agora, mas depois você vai acertar. Porque algum tribunal, em algum momento, vai fazer uma coisa de benefício próprio e completamente desconectado com a realidade do país e das pessoas. Não tenha dúvida que isso vai acontecer. Então nunca é um erro. Pode ser uma antecipação ou postecipação do que vai rolar ou do que já rolou. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte: está prevista a correção do salário mínimo em 7,4 para o início do ano que vem, pela essa proposta de orçamento. Só que, por exemplo, ano eleitoral não pode ter correção do Bolsa Família. E existem regiões do Brasil, cidades do Brasil, que vivem em função do Bolsa Família. Não geram, não tem produção local, a economia não tem indústrias nos municípios, muito em função do apoio social que recebe do governo há tantos anos. Quando isso acontece, em muitas cidades, é o Bolsa Família que faz a economia girar. É só a gente lembrar, na época da pandemia, quando veio o auxílio emergencial de R$ 600, teve determinados lugares que a economia cresceu durante a pandemia porque a pessoa não estava acostumada nem a receber essa quantia. E o comércio se viu beneficiado pelo auxílio emergencial. A não correção do Bolsa Família traz um problema para determinadas regiões afastadas, com pouca produtividade, que precisam do recurso social do governo, e isso pode atrapalhar, trazer prejuízos para fechamento de pequenos comércios, entre outras coisas, quando não há essa correção? Olha, Ronald, eu acho que o Bolsa Família é um programa muito importante, né, de redistribuição de renda e, de fato, você bem assinalou, tem regiões, tem locais no Brasil onde o impacto do programa é muito grande, faz, de fato, a economia girar. E quando você não tem esse reajuste, de fato, isso é um problema, porque a gente está falando de um país onde a inflação chega a mais ou menos 5%. Então, você manter a renda é corroer um pouco o poder de compra dessas pessoas, né? As coisas vão ficando mais caras, se a renda não aumenta na mesma proporção, você tem que abrir mão de algum tipo de consumo. E aí isso, de fato, prejudica. Eu acho que até isso deve ser uma preocupação bem grande do governo, inclusive, porque o Bolsa Família, inclusive do ponto de vista eleitoral, tem um impacto muito grande também, né? Então, não ter um reajuste de um programa que tem uma dimensão tão grande, tem um alcance tão grande, uma relevância tão grande, é bastante ruim, né? Eu acho que, enfim, é um gasto. A gente estava falando aqui de gastos desnecessários, eu acho que na contramão disso, inclusive com as políticas que foram ajustadas, né, de saída do programa, tem ali uma previsão de transição, etc., para estimular, inclusive, a desenvolver a economia, é bem, bem importante. Aí é um sinal de alerta, inclusive, para o governo, Ronald. Eu acho que um programa importante que o atual governo, lá na primeira gestão, primeira e segunda gestão do governo Lula, também já sempre usou o Bolsa Família como um carro-chefe eleitoral, né? Então,
Isso é um problema do ponto de vista político e é um problema do ponto de vista econômico. Até voltando para o tema do orçamento, por exemplo, o governo, eu achei bastante otimista, me chamou a atenção, projeta que a economia vai crescer em 2026 2,44%. A visão do mercado, por exemplo, na pesquisa Focus do Banco Central é que a economia vai crescer bem menos que isso, né, 1,86%. Então, eu acho que, de fato, tem aí um gap e muito por causa desses problemas, né? Não aumento, não reajuste, pelo menos, do Bolsa Família é ruim. E aí a gente vê, infelizmente, aquilo que a gente estava falando da isenção do imposto de renda, né? Os benefícios, os incentivos que são mais populares, como atualizar as faixas de renda da alíquota do imposto de renda, reajustar o Bolsa Família, são congelados com muito maior facilidade do que a cobrança de impostos, por exemplo. Saqueto, uma última pergunta da minha parte. Você agora mesmo falou do impacto que a Selic tem na dívida pública, né? Esse impacto ele é variável, claro, mas o mais recente era 1 ponto percentual de aumento na Selic, significando um aumento de 55 bilhões de reais no custo da dívida. É um negócio imenso. Agora, também nessa peça, desse projeto orçamentário, como dissemos, né, tem muito de ficção, mesmo havendo a expectativa de juros mais baixos ou de Selic mais baixa, ela ainda será muito alta. E mais importante, dependendo do comportamento da inflação, ainda que ela desça nominalmente, a taxa real de juros pode até subir, porque há a diferença entre a Selic e a inflação. E esse impacto na dívida pública. Não há uma contradição aí, meu caro Saqueto. Ou seja, aumenta-se a Selic com o argumento de que há preocupação com a questão fiscal. Mas esse aumento da Selic provoca aumento do serviço da dívida, que é a causa primordial do problema fiscal. E, ao mesmo tempo, uma projeção de Selic para o final de 26, para mais de um ano, ainda com ela nas alturas e na casa dos 2 dígitos. Tem como sair desse ciclo, Saqueto? Olha, Zaidan, eu acho que você assinalou muito bem. O governo no projeto orçamentário diz que a Selic deve acabar 2026 em mais ou menos 13%, né? Um valor estratosférico. E, de fato, eu acho que parece, quando a gente analisa, meio contraditório, né? Você aumenta a Selic e acaba prejudicando ou fazendo com que o governo gaste mais com a dívida pública. Mas, na verdade, os juros, e a taxa de juros básica é uma referência nisso, ele é um prêmio sobre o risco. Quanto mais aquele que vai emprestar o dinheiro achar que é arriscada aquela operação, mais ele vai cobrar de juros, porque ele não sabe ali com tanta certeza se ele vai receber de volta esse valor. Eu acho que essa é a relação ali primeira da taxa de juros. Então, o Banco Central faz uma análise técnica da situação econômica e, com base nisso, estabelece ali para, inclusive, manter a inflação sob controle. Ele tem um compromisso também de manter o emprego e, enfim, a economia, mas nesse compromisso de manter a inflação mais ou menos ali na meta, com uma margem de tolerância, o Banco Central usa a taxa de juros como esse instrumento. Eu concordo, Zé, eu acho que a gente também não pode cair no erro de achar que a taxa Selic é o único instrumento para a gente controlar a inflação e nem pode ser a inflação a função central da política pública, né? A gente não pode ter só a taxa de juros. Mas, infelizmente, dado o cenário atual, eu acho que aí podemos discutir se os 15% de taxa básica de juros são o ideal, mas a gente está, de fato, numa situação fiscal, e a inflação também é um problema. O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional mudou a política de metas de inflação no ano passado. Agora, na verdade, desde janeiro, a meta de inflação é com base nos últimos 6 meses. Então, se a gente extrapola o acumulado de 6 meses da meta de inflação, o Banco Central tem que comunicar ao ministro da Fazenda as políticas para trazer de volta a inflação para o centro da meta. Isso aconteceu já
com os primeiros 6 meses do ano, né? A gente, ali na primeira oportunidade, já descumpriu a meta de inflação e aí o Banco Central adotou essa política bastante restritiva, né, de juros a 15%. Eu diria, Zaidan, que eu acho que essa taxa de juros bastante elevada, ela é mais uma consequência assim, ela acentua, de fato, o problema da dívida pública do que a causa. O Banco Central age para tentar trazer a inflação para um patamar mais razoável, e porque a gente sabe que com a insegurança fiscal, etc., o risco fica maior, tem uma pressão sobre o câmbio, por exemplo, e aí, enfim, se você não reajusta a sua taxa de juros ou ali regula o risco, né, que tem em emprestar para o Brasil, a gente sabe que aí as consequências vão ser muito piores. Então, eu acho que esse problema da dívida pública é muito grande e merece atenção. Eu acho que os juros estão. O Brasil, quando não está entre o primeiro, está em segundo lugar ali, entre os juros reais mais altos do mundo, e isso é um problema, mas é um problema que tem vários pontos, né? E o principal deles, na minha visão, é que o governo precisa ter essa consciência de mais responsabilidade fiscal e mais responsabilidade com o gasto público, né? A gente também, quando fala de responsabilidade fiscal, precisa ponderar que não é só precisa cortar gastos e ponto. A gente falou aqui um exemplo, mas acho que dá para ter um programa inteiro dedicado a onde dá para ser mais eficiente no gasto público, né? E esse seria um bom caminho. E aí isso Só que, abriria caminho também para o Banco Central cortar juros. Oi, Zaidan. só um ponto, né? Ou seja, esse prêmio pela visão ou pela expectativa de que o risco se tornou maior em razão dos problemas fiscais, mas esse prêmio, ele aumenta, na verdade, o risco futuro, né? Você está, em razão da expectativa de um risco elevado, posso não receber, então o prêmio tem de ser maior, juros maiores pelo risco de não receber, o que, convenhamos, não é o histórico do Brasil. O Brasil não tem histórico de moratórias, né? E nem há qualquer sinal de moratória. Mas qual o efeito econômico disso? Se você, por exemplo, reduz a atividade econômica, que é um efeito inevitável dos juros mais altos, você vai provocar desemprego. Você vai provocar com isso mais demanda por recursos públicos, inclusive seguro-desemprego, mais gente procurando o Bolsa Família, os programas sociais, porque perderam o emprego. A atividade econômica se reduz, o governo arrecada menos. Ou seja, me parece uma resposta que aumenta o problema. Eu estou completamente equivocado, Saqueto? Olha, Zaidan, eu acho que não. De fato, a gente vê uma consequência aí, parte do. O Banco Central reconhece isso quando aumenta os juros, que a economia acaba desacelerando. A gente já viu isso, o IBCBR, que é uma prévia do PIB, na próxima semana a gente vai ver aí o resultado do PIB do segundo trimestre, agora de 2025, e possivelmente vai ter aí a gente vai ver uma desaceleração da economia, muito consequência desses juros a 15%. Mas aí, Zaidan, eu acho que, de fato, a gente não está tão próximo assim de uma moratória. O Brasil não tem, acho que desde os anos 90, né, que não passa por um problema tão grave assim na questão fiscal, mas há sempre o risco, né? E o investidor vai sempre ponderar isso. Assim, talvez se a gente comparar, quando alguém vai tomar crédito num banco, o banco faz toda uma análise de risco de crédito. Por mais que aquela pessoa, por exemplo, não tenha tido um histórico de inadimplência, etc., se na análise de crédito o banco avaliar ali que ela tem ali alguns problemas, etc., e o orçamento dela vai ser mais apertado para ela conseguir pagar aquilo, possivelmente o banco ou vai reduzir a margem de crédito dela ou vai emprestar a um juros mais alto. Eu acho que essa é um pouco a lógica. Isso traz várias outras consequências, como você assinalou. É claro que a desacelerar a economia, enfim, a gente já vê isso acontecendo esse ano, apesar da expectativa de um crescimento de 2%, né, poderia ser mais se a gente não tivesse com uma taxa de juros a 15%. Mas, por outro lado, é como um remédio amargo. Assim, a gente precisa, o Banco Central precisa agir, porque esse risco e os investidores pensam nessa lógica, fazem uma análise e olham para o Brasil, e aí a gente tem que olhar também que o Brasil não está isolado, né? Não é uma economia. Toda a instabilidade mundial, etc., jogam contra o Brasil nesse momento, né? Porque aí o investidor também vai procurar lugares mais seguros no mundo todo. E aí o nosso risco comparativo também fica maior. Por isso, uma taxa de juros de 15%. Eu acho que, Zaidan, ninguém concorda, ninguém gosta de pagar
uma taxa de juros tão alta, né? Se a gente está falando da taxa básica de juros, aí quem está escutando a gente sabe que o empréstimo pessoal, cartão de crédito, etc., são juros também exorbitantes, né? Mas aí são várias as receitas e que trazem problemas, isso é inevitável. Infelizmente, os juros a 15% faz com que a economia brasileira padeça bastante, né? A gente vê, por exemplo, eu falei de investimento em infraestrutura e bato sempre nessa tecla. O Brasil tem muitos problemas em infraestrutura e eu tenho certeza que nenhum deles vai se resolver com um investimento que é de tão de longo prazo a uma taxa de juros a 15%, né? É muito difícil você investir num cenário desses também, Zaidan. 8h53. A gente agradece muito. Nós conversamos com o Lucas Saqueto, que é economista-chefe lá na GO Associados. Lucas, muitíssimo obrigado pela tua atenção aqui conosco. Valeu pelo papo. A gente volta a se encontrar por aqui. Grande abraço, bom fim de semana para você. Obrigado, Ronald. Bom fim de semana para você e para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Igualmente, abraço. Valeu. Obrigado, Zaidan. 8h54 agora. A gente vai fazer uma pausa rapidinho, já voltamos com mais assuntos aqui para você no Jornal Gente. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve